a gente encontra os torcedores extremamente ansiosos, mas sem observar que é um processo muito importante. É importante dizer o seguinte, a SAF hoje, por exemplo, para o Vitória, é extremamente prioritária. É um assunto prioritário. Conversamos hoje, tive hoje de manhã no Vitória, saio daqui, volto para o Vitória, tenho reunião com o conselho, já que você queria saber qual que era o motivo do jogo. Pois é. Já que você queria saber o motivo. Mas, assim, é um assunto absolutamente prioritário, mas isso é diferente de fazer de forma assodada, abrupta. Porque a gente precisa respeitar diversos níveis de qualidade, porque o Vitória, assim como qualquer outro clube, merece uma SAF qualitativamente muito boa. O Vitória é um universo. O Vitória, sinceramente, é um dos trabalhos mais bonitos que a gente passou, porque é uma potência absurda. Sob o ponto de vista patrimonial, sob o ponto de vista de marca, é um negócio assustador. Mas você tem que respeitar isso e fazer de forma direito. E Renato, respondendo a tua pergunta de forma mais prática e objetiva, você tem que observar várias partes desse processo. O primeiro processo, ele começa internamente no clube. O clube precisa olhar para si mesmo e entender, número 1, eu quero a SAF, sim ou não? E número 2, por que eu quero a SAF? O principal é entender o porquê. Porque se você não souber responder o porquê, eventualmente você não precisa de uma SAF. Ao responder o porquê, você vai responder o como. Bom, como que eu quero, como que eu posso e como que eu aceito. Vamos voltar de novo pro caso do Vitória. Bom, eu quero ser majoritário ou quero ser minoritário? Eu quero envolver meu patrimônio imobiliário? Não quero envolver meu patrimônio imobiliário. Eu quero ter um investidor estratégico ou quero ter um investidor estratégico que a gente chama, são os investidores do próprio mercado, por exemplo, o Grupo City, que já nutre o core business, sim, tá? Ou os grandes MCOs. Ou eu quero um investidor lateral ou até um investidor de outras áreas, de outros mercados. Então, a partir daí, você estrutura a vontade do clube dentro daquilo que ele concebe como projeto de SAF. Depois tem um segundo passo, que é um passo que, por exemplo, é a entrega de hoje. Sim. É uma das coisas que a gente vai conversar hoje. A gente tem que organizar o clube para receber uma SAF. Porque investidor nenhum olha para casa desorganizada. Exatamente. Nenhum. Assim, e isso eu acho que eu já falei em outros podcasts, daí eu lembro, sempre tenho que enaltecer a figura, por exemplo, do Belintani. Isso, no Bahia. Que no Bahia, ele fez uma lição de casa extremamente bem feita. A hora que o Fundamental pro investidor sucesso. chega e fala assim, nossa, onde está isso? Ah, tá aqui. Onde está aquilo? Ah, tá aqui. O Bahia estava pronto para receber o investimento. Ele ficou pronto. Esse é o ponto. Ele se preparou, ele ficou pronto. Assim como o Cruzeiro, por incrível que pareça, o Cruzeiro ficou pronto. O Cruzeiro teve, antes da aquisição do Ronaldo, ele teve um trabalho de 2 anos anteriores da Álvares Marçal. Isso. Sim. Fazendo toda a reestruturação da dívida e organizando tirando toda os esqueletos a dívida, do armário. Tirando os esqueletos do armário. O Botafogo, é maluquice isso, ninguém fala disso. O Botafogo já falava de se tornar clube empresa 5 anos antes do Textor. Antes mesmo da lei da SAF, ele já se organizava. Ele, se não me engano, ele já tinha contratado a Laplace para fazer uma organização dos ativos, para entender o que dava para fazer, para não entender o que não dava para fazer. Ou seja, são processos longos que levam a o tão sonhado momento, que é eventualmente receber e estar pronto para, por exemplo, se casar. Sim. Quando a gente vai casar, claro. quando a gente vai uma casar, decisão difícil. a gente se claro. prepara, a gente vê se a gente Importante. tem dinheiro, a gente vê se a gente consegue comprar um apartamento, a gente vê se a gente namora muita gente para chegar até lá, Isso aí. para tentar achar a noiva ideal, para daí tomar um passo de casar. Então assim, estamos, por exemplo, nesse momento de organização da casa, organização e encontrando o modelo ideal. Por fim, você, com estas duas pontas prontas, você passa a conversar com o mercado. E daí chegou a hora do namoro. E nessa hora do namoro, você conversa com muita gente. É isso aí.
Gente, você não pode conversar com 2, 3 pessoas. Você tem que conversar com o árabe, você tem que conversar com o americano, você tem que conversar com o chinês, você tem que conversar com o fundo de investimento, você tem que dar um pulo na Faria Lima, você tem que fazer todo o teu trabalho. Isso chama... Gente, eu peço 1000 desculpas por palavras em inglês. Não, fique tranquilo. É que... São os termos comumente utilizados. Mas isso a gente chama de roadshow. Tá? Sim. Que é basicamente... O que o Fortaleza está fazendo hoje. Exatamente isso. Tá conversando, tá fazendo roadshow, tá mostrando... É circular para se mostrar. Exato. Tipo assim, tô SAF, tô bonitão, tô aqui, tô na vitrine. Tô na vitrine. A partir do momento que você, namorou, encontrou alguém que você tá... esse pode ser um investidor legal para eu casar. Daí a gente começa a discutir, que o Renato conhece bem, um MOU ou uma LOI, ou seja, um memorando de entendimentos ou uma carta de intenções. Você fala, eu tenho interesse em ficar com você. Mas, daí o investidor inverte um pouco. Desde que eu faço uma auditoria e você esteja exatamente como você me contou que estava. E eu não ache nenhum problema depois do acordo firmado, ok? Nenhuma surpresa, nenhuma letra miúda, né? Porque senão eu não assino o acordo de investimentos, que é a próxima parte. E nisso está a importância desse trabalho que a gente está quase terminando hoje no Vitória, que é justamente arrumar a casa, porque, chegou o investidor, tá ali, precisa do documento aqui. Tá limpando a vitrine, né? Tá limpando a vitrine. Bom, antes da gente continuar o papo com o André Sica aqui com o Renato Guedeville, a gente tem muito superchat aqui para pagar, e superchat, gente, é prioridade. Então, Matheus Pinho, vamos colocar aqui, porque tem muita SAF gente... visa o lucro, viu? Aqui, toda aqui, na verdade, já começou como SAF, já começou como empresa. Exatamente. Vamos lá. Vamos só colocar aqui alguns dos superchats que estão no ar. Marcelo Guedes, claro, sempre aqui com a gente. Bom dia, minha dupla cesteira, Lépido e Fagueiro. Maravilhoso. Ansioso pela live de hoje com ele, o homem, o mito, a lenda. Renatinho, gol do Vila. Gol do Vila. Guedeville, O Marcelo Guedes, esse gol do Vila. todo dia manda um superchat, chama a gente de uma dupla diferente. É, massa, velho. Teve de gordo e magro, até a dupla, Repteco e... Até filósofos, não foi? E Sêneca, isso. Foi, pois é. Mais superchats aí, Matheusão. O Max Santos dizendo, parabéns pela proposta de live, vocês são diferenciados. Max, meu irmão, muito obrigado pelas palavras, por estar sempre aqui com a gente. E tem mais um que já é uma pergunta direcionada para André, que é o seguinte, é do Felipe Barreto. Sica, você é a grande esperança da maioria da torcida. Seu mandato também é de prospecção? Existe exclusividade? Poxa. Como está o apetite dos grandes MCOs internacionais e como a torcida pode ajudar para acelerar esse processo? Bom, com essa pergunta, André, então vamos lá. Pergunta de lote. O cara loteou logo a pergunta. Deixa eu fazer umas 18 em uma, e aí a gente já acaba a live. Vamos lá. Você hoje vai ter uma reunião com o Conselho do Vitória, saindo daqui, para mostrar todo o trabalho que está sendo feito já há algum tempo. Pegando essa pergunta aí de Felipe, o que é que você, evidentemente, que existem aí inúmeras cláusulas que você não vai poder falar aqui o pormenor do que você vai apresentar hoje, mas você disse que o projeto do Vitória é um dos mais bonitos que você trabalhou. Então, o que é que você pode dizer para o torcedor do Vitória? Ele está ali, como é que a torcida pode ajudar a acelerar esse processo? Mas o que é que tem, talvez, de mais especial nessa construção desse projeto de SAF do Esporte Clube Vitória? Vamos lá. O mais especial do Vitória é o que o Vitória pode entregar, tá? Quando você vai fazer uma venda ou vai passar por uma fusão e aquisição, enfim, por um processo como o que a gente tem estudado dentro do Vitória, querendo ou não, você tem que ter o que oferecer. Sim. E o Vitória é um clube que tem muito a oferecer, mas demais. Desde o trabalho que foi feito antes da minha chegada, porque isso é digno de nota, a gente precisa enaltecer muito. O que o Fábio tem feito, o Fábio embelezou essa noiva muito antes de eu chegar. Então tem feito pagamento de dívida, ele fez as RCEs, os regimes centralizados de execução, antes mesmo da gente chegar. Então ele tem trabalhado dentro de um orçamento, coisa que muito clube não fez. Ele tem feito a duras penas, porque o ano passado, para ficar na Série A custou bastante. Eu digo para ele brincando, não sei se é sorte, juízo ou qualidade que eles têm. Mas enfim, todo esse trabalho tem sido feito. Então, começa que é uma casa que está muito bem.
Não é uma casa que você fala, olha, pô, vai chegar lá, terra arrasada. Perfeito. Não. O Vitória já está bem. Segundo, que é assustador o patrimônio do Vitória. É assustador. Eu não tinha... E é algo que ele investe desde que chegou, tá? E isso é importante você dizer, André, porque tem muito torcedor que, claro, vê aí o Vitória mal dentro de campo, na Série A, na Sul-Americana, e a crítica vem, não contrata jogador, mas contrata saco de cimento para fazer obra, e paga a obra, e reforma o Barradão. O patrimônio, como você está dizendo, do Vitória, é algo que o Vitória sempre teve ali no Complexo Benedito da Luz, que não é só o Barradão, é o CT, o equipamento para divisão de base, o antigo Perônio, né? Todo aquele terreno do estacionamento, tudo aquilo ali é patrimônio. E hoje o diretor de patrimônio do Vitória é Mário Silva, que é o funcionário mais antigo do clube. Então ele saiu da posição de supervisor para ir para essa direção de patrimônio. Eu acho que foi uma manobra inteligentíssima, porque se tem alguém que conhece aquilo ali, é Mário Silva. E o Vitória teve, André, um processo de delapidação do seu patrimônio durante muito tempo, pela falta de dinheiro, por gestões que degradaram o Vitória. E o que Fábio fez, e eu conversando com ele sobre SAF, é que ele engordou o boi. Hoje você chega no Barradão, o Barradão está arrumado, o Barradão está crescendo, por mais que ainda precise de várias adequações no estádio, a gente vai fazer essa pergunta para você também, André, mas o Barradão hoje, como você falou, tem um patrimônio assustador por tudo que Fábio veio fazendo de recuperação nesses últimos anos. É exatamente isso. Eu vou até contar um caos aqui para vocês, só para vocês entenderem a visão do Fábio. Quando ele foi me contratar, a primeira coisa, ele falou assim, nós não vamos conversar não. Antes de conversar, você... Obrigado. A Red Bull aqui, depois a gente... Tem assunto da Red Bull. Inclusive meu cliente querido. Ô, meu Braga Bull, você só gosta de gente boa. 13 anos trabalhando com Red Bull, com o maior orgulho do mundo. Então ele falou, nós não vamos conversar ainda não. Antes da gente conversar, Sica, entra no meu carro aqui, você vai dar uma volta pelo complexo do Vitória. Você tem que, antes de qualquer coisa, você tem que entender o que é o Vitória. Não, mas presidente, eu já vim aqui, vim muito no Barradão. Não. Você veio no Barradão. Você não sabe o que é Vitória. Perfeito. E me levou... Cara, são 200 mil metros quadrados surreal. Meio de Salvador. Perfeito. Eu tenho o maior orgulho do mundo, eu até brinco. Ninguém sabe disso, mas eu tenho lá em São Paulo, eu tenho um grafite, e tá grafitado bem na entrada da minha casa, Pelourinho. Ah, que massa. Porque assim, de fato eu tive grandes vitórias na vida e os grandes momentos da minha vida eu passei em Salvador. Inclusive, eu não sei se vocês puxam pela cabeça, mas teve um julgamento do Palmeiras contra o Botafogo, que eu ganhei 3 pontos. Foi em Salvador. Mais 3 pontos. Você, exatamente. Ficou, né? Mais 3 pontos. Foi aqui em Salvador. Que bacana. E foi o mesmo dia que eu encontrei o Cadu e foi o mesmo dia que a gente começou a conversar sobre a SAF do Bahia. Atenção, torcedor do Bahia. Cadu é Cadu Santoro, ele tá? mesmo, e ele vai contar essa história daqui com relação à SAF do Bahia daqui a pouquinho. Então, assim, como eu tenho essa afinidade com o Salvador, eu falei, não, presidente, eu tenho total conhecimento de Vitória, total conhecimento do Barradão. Não, você vai entender o que é Vitória. E, de fato, eu não entendia a grandiosidade do Vitória. Então, o Vitória, além de ser uma marca, uma potência, dentro de uma metrópole, organizado, ele ainda tem uma situação patrimonial que só por aí você já tem um caminho de anos. Ele é autossustentável por seu próprio patrimônio. Então, a partir daí, por isso que eu digo que esse é um trabalho muito desafiador, porque você tem que respeitar a importância de tudo aquilo que eu vi. Você não pode fazer de qualquer jeito. Sim. Você não pode entregar para qualquer um de qualquer jeito. Você tem que... A arena precisa ser... O Barradão já estou chamando de arena porque vai virar e tem que virar uma arena.